Meu nome é Helena. Tenho 48 anos, e durante muito tempo, acreditei que tinha uma vida da qual deveria me sentir grata. Eu tinha uma casa confortável, um filho já adulto, um marido trabalhador e uma rotina que, vista de fora, parecia estável. Nada de grandes problemas. Nada de escândalos. Nada que justificasse qualquer reclamação. Mas a verdade é que existe uma diferença enorme entre estar em paz e apenas se acostumar ao vazio. Às vezes, a pior solidão não é estar sozinha. É dividir a mesma casa com alguém e sentir que já não é vista. Carlos, meu marido, era um homem bom. Sempre foi. Nunca me faltou com respeito, nunca levantou a voz para mim e sempre fez o possível para cuidar da nossa família. Talvez fosse justamente isso que tornava tudo tão difícil de explicar. Porque não havia um vilão na minha história. Havia apenas o tempo. Os anos passaram silenciosamente entre contas para pagar, compromissos, aniversários, problemas do dia a dia e noites que pareciam todas iguais. Aos poucos, nossas conversas deixaram de ser sobre sonhos e passaram a ser sobre supermercado, contas de luz e consultas médicas. Quando foi que aquilo aconteceu? Quando foi que paramos de nos olhar de verdade? Eu me fazia essas perguntas muitas noites, enquanto observava Carlos adormecer ao meu lado sem imaginar a tempestade silenciosa que existia dentro de mim. Sentia a falta da mulher que eu tinha sido um dia. Daquela que ria sem motivo, que fazia planos, que acreditava que o amor era algo vivo e pulsante. Em vez disso, eu me sentia invisível. Não porque alguém me tratasse mal, mas porque parecia que ninguém realmente me enxergava. E o mais triste é que, depois de algum tempo, eu mesma deixei de me enxergar. Foi assim que a solidão entrou na minha vida. Não de repente. Não como uma explosão, mas como uma chuva fina e constante que cai todos os dias, até que você percebe que está completamente encharcada sem nem saber exatamente quando começou a chover. Foi numa tarde comum de terça-feira que algo aparentemente insignificante aconteceu. Meu filho, Rafael, apareceu em casa sem avisar. Isso não era raro. O que chamou minha atenção foi a pessoa que estava com ele. Era Lucas, um amigo de infância que eu não via havia muitos anos. Na minha memória, ele ainda era aquele garoto magro que passava as férias jogando videogame com meu filho e deixando copos espalhados pela sala. Mas o homem que entrou pela porta naquele dia era completamente diferente. Maduro, educado, seguro de si. Depois de tantos anos, os dois resolveram se encontrar novamente. Antes de saírem, passaram em casa para tomar um café. Enquanto Rafael atendia uma ligação no quintal, Lucas ficou sentado à mesa da cozinha comigo. A conversa começou de forma simples. Ele perguntou como eu estava. Depois perguntou sobre meu trabalho, meus hobbies e até sobre alguns projetos que eu costumava mencionar quando ele era mais jovem. No início, achei aquilo apenas gentileza. Mas, conforme os minutos passavam, comecei a perceber uma sensação estranha crescendo dentro de mim. Ele realmente estava ouvindo. Não interrompia. Não olhava para o celular. Não parecia esperar apenas a vez dele de falar. Ele prestava atenção. E aquilo me desarmou completamente. Ele não fez nada extraordinário. Apenas me ouviu como se minhas palavras ainda importassem. Quando Rafael voltou para a cozinha, a conversa mudou de rumo, mas algo dentro de mim já havia sido despertado. Não era atração. Pelo menos, foi isso que eu disse a mim mesma naquele momento. Era apenas a sensação esquecida de ser notada. De existir além das tarefas da casa, além das obrigações, além da rotina que havia consumido tantos anos da minha vida. Quando eles foram embora naquela tarde, fechei a porta e voltei para o silêncio habitual da casa. Mas, pela primeira vez em muito tempo, meus pensamentos permaneceram ocupados por uma conversa simples. E isso me deixou mais inquieta do que eu gostaria de admitir. Depois daquela tarde, imaginei que tudo voltaria ao normal. Mas não voltou. Nas semanas seguintes, Lucas começou a aparecer com mais frequência. Às vezes acompanhava Rafael. Outras vezes passava rapidamente para entregar algo ou simplesmente tomar um café antes de seguir com seus compromissos. Nada parecia inadequado. Nada parecia perigoso.
Pelo menos era o que eu repetia para mim mesma. As conversas foram acontecendo naturalmente. Descobri que ele havia passado por dificuldades que eu desconhecia. Falamos sobre trabalho, sonhos abandonados, relacionamentos que não deram certo e sobre aquela estranha sensação de envelhecer sem perceber. Era fácil conversar com ele. Assustadoramente fácil. Enquanto isso, em casa, a rotina continuava exatamente igual. Carlos saía cedo, voltava cansado e passávamos as noites diante da televisão, trocando poucas palavras antes de dormir. Eu sabia que ele não fazia por mal. Mas a distância entre nós parecia aumentar a cada dia. Lucas, por outro lado, fazia perguntas. Perguntas simples, mas que me obrigavam a olhar para dentro. Você ainda faz pintura? Qual era mesmo aquele lugar que você sonhava conhecer? Você parece gostar muito de escrever. Ainda escreve? Pequenos detalhes. Pequenas lembranças. Coisas que eu mesma havia deixado para trás. Eu repetia para mim mesma que era apenas amizade. Mas por que então eu esperava tanto por aquelas visitas? Por que eu sorria ao receber uma mensagem casual perguntando como tinha sido meu dia? Por que a casa parecia um pouco menos silenciosa depois de uma conversa com ele? Essas perguntas começaram a me acompanhar, e, quanto mais eu tentava ignorá-las, mais presentes elas se tornavam. Não havia declarações. Não havia flertes evidentes. Apenas uma proximidade que crescia devagar, quase sem que eu percebesse. Talvez fosse justamente isso que tornava tudo tão confuso. Porque os sentimentos mais perigosos raramente chegam como uma tempestade. Às vezes, eles entram pela porta de mansinho, disfarçados de companhia, de atenção, de amizade. E quando você finalmente percebe que algo mudou dentro de você, já não consegue lembrar exatamente quando tudo começou. Naquela semana, Rafael viajou a trabalho por alguns dias. Carlos, como de costume, estava completamente absorvido pela rotina do escritório. A casa parecia ainda mais silenciosa do que o normal. Naquela tarde, eu estava organizando algumas coisas antigas quando ouvi a campainha tocar. Era Lucas. Ele havia passado para devolver um livro que eu tinha emprestado algumas semanas antes. Nada além disso. Pelo menos era o que deveria ter sido. Convidei-o para entrar e preparei um café. Sentamos na varanda dos fundos, onde a luz suave do fim da tarde atravessava o jardim. A conversa começou leve, mas logo tomou um rumo diferente. Falamos sobre o tempo. Sobre como os anos passam rápido. Sobre sonhos que deixamos para trás sem perceber. Em determinado momento, Lucas me perguntou algo que ninguém me fazia havia muito tempo. Você é feliz, Helena? A pergunta me pegou desprevenida. Abri a boca para responder imediatamente, mas nenhuma palavra saiu. Porque eu não sabia. Ou talvez soubesse e tivesse medo de admitir. Pela primeira vez em muito tempo, senti alguém olhando além da mulher que eu mostrava ao mundo. Além da esposa. Além da mãe. Além da pessoa que sorria por educação. Eu me senti vulnerável. Assustadoramente vulnerável. Contei a ele sobre alguns sonhos que abandonei, sobre a sensação constante de estar vivendo no piloto automático e sobre o medo silencioso de envelhecer sem realmente ter vivido para mim mesma. Ele ouviu tudo sem me interromper. Sem julgamento. Sem pressa. E aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Naquele momento, não era o silêncio da casa que me assustava. Era o silêncio dentro de mim. Porque, enquanto falava, comecei a perceber coisas que vinha escondendo até de mim mesma. Lucas permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de dizer que eu ainda tinha tempo para mudar muitas coisas na minha vida. Era uma frase simples. Mas o jeito como ele me olhou fez meu coração acelerar. Foi então que senti uma linha invisível surgir entre nós. Uma linha que até aquele dia nunca havia existido. E, pela primeira vez, percebi que não estava apenas lutando contra a solidão. Eu estava lutando contra sentimentos que já não conseguia fingir que não existiam. Depois daquela conversa, algo mudou dentro de mim. Não de forma repentina. Não como nos filmes, em que tudo acontece de uma vez. Foi mais silencioso do que isso.
mais perigoso também. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que estava exagerando. Disse a mim mesma que Lucas era apenas alguém que apareceu em um momento de fragilidade, que toda aquela confusão existia apenas na minha cabeça. Mas quanto mais eu tentava afastar aqueles pensamentos, mais eles voltavam. Eu me sentia dividida entre duas versões de mim mesma. A mulher que havia construído uma vida ao lado de Carlos. E a mulher que, pela primeira vez em muitos anos, sentia seu coração despertar para emoções que acreditava terem desaparecido. Então chegou a tarde que mudaria tudo. Lucas apareceu para uma visita rápida. Conversamos como sempre fazíamos. Falamos sobre assuntos comuns, mas havia uma tensão silenciosa pairando entre nós. Algo que nenhum dos dois nomeava. Em determinado momento, nossos olhares se encontraram por mais tempo do que deveriam. Foi apenas um instante. Mas bastou. Naquele segundo, percebi que estava diante de uma escolha. Eu sabia que deveria encerrar aquela proximidade. Sabia que já tinha permitido que meus sentimentos ultrapassassem limites que nunca imaginei cruzar. E mesmo assim, hesitei. Talvez porque uma parte de mim estivesse cansada de se sentir invisível. Talvez porque eu confundisse atenção com felicidade. Talvez porque fosse mais fácil buscar refúgio em uma emoção nova do que enfrentar os vazios da minha própria vida. Algumas escolhas duram apenas alguns minutos, mas suas consequências podem ecoar por anos. Quase imediatamente, a sensação que eu imaginava ser liberdade se transformou em algo completamente diferente. Confusão, medo, arrependimento. Não aconteceu como eu havia fantasiado em meus momentos de fraqueza. Não trouxe clareza. Não trouxe felicidade. Trouxe perguntas. Perguntas que eu não conseguia responder. Quando Lucas foi embora, a casa voltou a ficar em silêncio. Mas agora aquele silêncio parecia mais pesado do que nunca. Pela primeira vez, precisei encarar uma verdade dolorosa. O problema não estava apenas na escolha que eu havia feito. O problema era perceber o quanto eu havia me afastado de quem eu mesma acreditava ser. E essa descoberta machucava mais do que qualquer outra coisa. Naquela noite, Carlos voltou para casa como em qualquer outro dia. Abriu a porta, deixou a chave sobre o aparador e me perguntou se eu queria pedir comida porque estava cansado demais para cozinhar. Uma pergunta simples. Uma cena comum. Mas eu senti meu estômago se revirar. Ele não fazia ideia da tempestade que estava acontecendo dentro de mim. Não fazia ideia das dúvidas, dos arrependimentos e da culpa que me acompanhavam desde aquela tarde. E talvez fosse justamente isso que tornasse tudo ainda pior. Enquanto ele falava sobre o trabalho, sobre um cliente difícil e sobre os planos para o fim de semana, eu mal conseguia prestar atenção. Minha consciência gritava mais alto do que qualquer palavra. Naquela noite, deitada ao seu lado, fiquei observando o teto escuro do quarto. Carlos adormeceu rapidamente, como sempre fazia. Eu não consegui fechar os olhos. Porque o segredo já havia começado a cobrar seu preço. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Sorri quando precisava sorrir. Conversei quando precisava conversar. Mas nada parecia natural. Tudo parecia uma encenação. E quanto mais eu fingia que estava tudo bem, mais distante me sentia de mim mesma. O pior não era o medo de ser descoberta. Era o peso de saber que eu conhecia a verdade. Quanto mais ele me tratava com carinho, mais pesada minha consciência se tornava. Quando Carlos preparava café para mim pela manhã, eu sentia culpa. Quando perguntava se eu estava cansada ou precisava de ajuda, eu sentia culpa. Quando me abraçava sem motivo, eu sentia culpa. Cada gesto simples se transformava em um espelho refletindo aquilo que eu tentava evitar. Foi então que compreendi algo que ninguém me havia ensinado. A infidelidade não termina no momento da escolha. Ela continua vivendo dentro de quem a carrega. Silenciosa. Persistente. Consumindo pensamentos. E, pouco a pouco, eu percebia que o verdadeiro castigo não vinha de fora. Ele já estava acontecendo dentro de mim. Durante semanas, tentei convencer a mim mesma de que tudo aquilo tinha acontecido por causa daquela tarde. Naquela tarde,
Eu estava organizando algumas coisas antigas quando ouvi a campainha tocar. Era Lucas. Ele havia passado para devolver um livro que eu tinha emprestado algumas semanas antes. Nada além disso. Pelo menos era o que deveria ter sido. Convidei-o para entrar e preparei um café. Sentamos na varanda dos fundos, onde a luz suave do fim da tarde atravessava o jardim. A conversa começou leve, mas logo tomou um rumo diferente. Falamos sobre o tempo. Sobre como os anos passam rápido. Sobre sonhos que deixamos para trás sem perceber. Em determinado momento, Lucas me perguntou algo que ninguém me fazia havia muito tempo. Você é feliz, Helena? A pergunta me pegou desprevenida. Abri a boca para responder imediatamente, mas nenhuma palavra saiu. Porque eu não sabia. Ou talvez soubesse e tivesse medo de admitir. Pela primeira vez em muito tempo, senti alguém olhando além da mulher que eu mostrava ao mundo. Além da esposa. Além da mãe. Além da pessoa que sorria por educação. Eu me senti vulnerável. Assustadoramente vulnerável. Contei a ele sobre alguns sonhos que abandonei, sobre a sensação constante de estar vivendo no piloto automático e sobre o medo silencioso de envelhecer sem realmente ter vivido para mim mesma. Ele ouviu tudo sem me interromper. Sem julgamento. Sem pressa. E aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Naquele momento, não era o silêncio da casa que me assustava. Era o silêncio dentro de mim. Porque, enquanto falava, comecei a perceber coisas que vinha escondendo até de mim mesma. Lucas permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de dizer que eu ainda tinha tempo para mudar muitas coisas na minha vida. Era uma frase simples. Mas o jeito como ele me olhou fez meu coração acelerar. Foi então que senti uma linha invisível surgir entre nós. Uma linha que até aquele dia nunca havia existido. E, pela primeira vez, percebi que não estava apenas lutando contra a solidão. Eu estava lutando contra sentimentos que já não conseguia fingir que não existiam. Depois daquela conversa, algo mudou dentro de mim. Não de forma repentina. Não como nos filmes, em que tudo acontece de uma vez. Foi mais silencioso do que isso. Mais perigoso também. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que estava exagerando. Disse a mim mesma que Lucas era apenas alguém que apareceu em um momento de fragilidade. Que toda aquela confusão existia apenas na minha cabeça. Mas quanto mais eu tentava afastar aqueles pensamentos, mais eles voltavam. Eu me sentia dividida entre duas versões de mim mesma. A mulher que havia construído uma vida ao lado de Carlos. E a mulher que, pela primeira vez em muitos anos, sentia seu coração despertar para emoções que acreditava terem desaparecido. Então chegou a tarde que mudaria tudo. Lucas apareceu para uma visita rápida. Conversamos como sempre fazíamos. Falamos sobre assuntos comuns, mas havia uma tensão silenciosa pairando entre nós. Algo que nenhum dos dois nomeava. Em determinado momento, nossos olhares se encontraram por mais tempo do que deveriam. Foi apenas um instante. Mas bastou. Naquele segundo, percebi que estava diante de uma escolha. Eu sabia que deveria encerrar aquela proximidade. Sabia que já tinha permitido que meus sentimentos ultrapassassem limites que nunca imaginei cruzar. E mesmo assim, hesitei. Talvez porque uma parte de mim estivesse cansada de se sentir invisível. Talvez porque eu confundisse atenção com felicidade. Talvez porque fosse mais fácil buscar refúgio em uma emoção nova do que enfrentar os vazios da minha própria vida. Algumas escolhas duram apenas alguns minutos. Mas suas consequências podem ecoar por anos. Quase imediatamente, a sensação que eu imaginava ser liberdade se transformou em algo completamente diferente. Confusão. Medo. Arrependimento. Não aconteceu como eu havia fantasiado em meus momentos de fraqueza. Não trouxe clareza. Não trouxe felicidade. Trouxe perguntas. Perguntas que eu não conseguia responder. Quando Lucas foi embora, a casa voltou a ficar em silêncio. Mas agora aquele silêncio parecia mais pesado do que nunca. Pela primeira vez, precisei encarar uma verdade dolorosa. O problema não estava apenas na escolha que eu havia feito.
O problema era perceber o quanto eu havia me afastado de quem eu mesma acreditava ser. E essa descoberta machucava mais do que qualquer outra coisa. Naquela noite, Carlos voltou para casa como em qualquer outro dia. Abriu a porta, deixou a chave sobre o aparador e me perguntou se eu queria pedir comida porque estava cansado demais para cozinhar. Uma pergunta simples. Uma cena comum. Mas eu senti meu estômago se revirar. Ele não fazia ideia da tempestade que estava acontecendo dentro de mim. Não fazia ideia das dúvidas, dos arrependimentos e da culpa que me acompanhavam desde aquela tarde. E talvez fosse justamente isso que tornasse tudo ainda pior. Enquanto ele falava sobre o trabalho, sobre um cliente difícil e sobre os planos para o fim de semana, eu mal conseguia prestar atenção. Minha consciência gritava mais alto do que qualquer palavra. Naquela noite, deitada ao seu lado, fiquei observando o teto escuro do quarto. Carlos adormeceu rapidamente, como sempre fazia. Eu não consegui fechar os olhos. Porque o segredo já havia começado a cobrar seu preço. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Sorri quando precisava sorrir. Conversei quando precisava conversar. Mas nada parecia natural. Tudo parecia uma encenação. E quanto mais eu fingia que estava tudo bem, mais distante me sentia de mim mesma. O pior não era o medo de ser descoberta. Era o peso de saber que eu conhecia a verdade. Quanto mais ele me tratava com carinho, mais pesada minha consciência se tornava. Quando Carlos preparava café para mim pela manhã, eu sentia culpa. Quando perguntava se eu estava cansada ou precisava de ajuda, eu sentia culpa. Quando me abraçava sem motivo, eu sentia culpa. Cada gesto simples se transformava em um espelho refletindo aquilo que eu tentava evitar. Foi então que compreendi algo que ninguém me havia ensinado. A infidelidade não termina no momento da escolha. Ela continua vivendo dentro de quem a carrega. Silenciosa. Persistente. Consumindo pensamentos. E, pouco a pouco, eu percebia que o verdadeiro castigo não vinha de fora. Ele já estava acontecendo dentro de mim. Durante semanas, tentei convencer a mim mesma de que tudo aquilo tinha acontecido por causa daquela tarde.